Olá pessoal, é, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a professora Tayane Lima, espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou professora na escola Maria Cristina Botelho Rodrigues de Artes. Tive uma bebezinha recentemente e estava afastada das minhas atividades escolares, mas estou retornando. E para quem me conhece na escola, eu sou chamada de professora chata, não, professora Tatá de arte. E a pedido da professora Fabiola, eu vim falar um pouco, conversar com vocês sobre fotografia, que é uma das áreas das artes visuais que eu me identifico bastante. Então, como vocês estão num processo criativo, né, de fotografia, eu vim falar um pouco da minha experiência como fotógrafa e dar algumas dicas, fazer vocês entenderem um pouco de como é esse olhar da arte da fotografia, como é que a gente consegue fazer uma composição fotográfica de uma forma que seja poética, que fale além do que apenas uma imagem, que aquilo vire poesia, que aquilo possa ter um significado além de apenas o ato de fotografar. Então, nós vamos por partes. A primeira parte é como comecei a gostar de fotografia, né? De fotografar. Eu sempre gostei muito de fotos, de imagens, da arte em si, mas teve um acontecimento que foi crucial para ter um estalo de que a fotografia ela era muito além do que eu poderia imaginar. Para eu me tornar professora de artes, eu fiz a graduação em artes visuais pela Unifap, e dentro dessa graduação eu tive 2 disciplinas de fotografia, né? Sobre fotografia. Não foi nada muito específico, mas falou sobre a história da fotografia e nós fizemos algumas aulas externas, né? E em uma dessas aulas eu tive a possibilidade de usar uma câmera fotográfica e nessa aula o objetivo era a gente explorar na Fortaleza de São José o nosso olhar em relação àquele monumento. E as primeiras fotos que eu tirei da Fortaleza me deram um encanto e me despertaram um olhar a mais em relação a ela, né? E ali eu entendi que eu poderia fazer muita coisa, que eu poderia trabalhar de forma diferenciada o meu olhar para as imagens que eu observava, né? E a fotografia ela é exatamente isso. Tem uma frase que eu gosto bastante, essa aqui sou eu e uma colega de curso na Unifap, e essa frase é exatamente o que eu senti nesse primeiro momento, com esse contato mais próximo com o ato de fotografar, pensando de uma forma mais artística. A lente revela mais do que o olho pode ver, e foi exatamente isso que eu comecei a me encantar pela arte da fotografia, que eu posso ficar, como nós estamos num período em que o isolamento é necessário, ficar em casa é necessário, mesmo estando num lugar que eu passe 24 horas por dia, que eu tenha uma rotina
eu posso encontrar beleza, eu posso encontrar novos olhares através da fotografia para esse lugar, né? Então, basta você querer ver, basta você ter esse olhar mais sensível, mais poético, e que você vai conseguir ter boas imagens, né? E a fotografia, ela te possibilita isso. Bom, essa é a primeira parte. Então, pessoal, continuando, depois dessa minha primeira experiência com o curso de artes visuais e que eu pude conhecer mais verdadeiramente como é que funciona essa questão do fotografar de forma mais artística, né? Outro momento que foi muito importante e que eu pude me dedicar a querer realmente começar a fotografar, que eu comecei a ter o meu equipamento, foi com o nascimento dos meus filhos. Eu comecei a comprar, não que eu comprei câmeras profissionais logo de início, não. Fotografia, um grande questionamento, e até eu coloquei aqui para vocês, que muita gente se questiona, que acha que fotografia só se faz com câmeras extremamente caras e câmeras profissionais, né? Para fazer boas fotos é preciso ter uma câmera profissional? Não. Você pode fazer boas fotos com a câmera do seu celular, com uma câmera compacta, com qualquer equipamento. Basta você querer ter esse olhar para captar belas imagens, né? Ter esse olhar aguçado para novos ângulos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um Instagram que eu posto as minhas fotografias. Então, tem uma publicação um pouquinho antiga que eu mostrei as câmeras que eu já tive, né? Para vocês verem que vocês podem começar, vocês podem fazer o trabalho de vocês com qualquer equipamento, que vocês podem sim fazer excelentes imagens. Ó, eu já tive câmeras compactas, para vocês entenderem também que as câmeras fotográficas, elas têm diferenças, elas têm uma classificação, né? Desde as mais básicas até as mais avançadas. E essa daí é uma câmera compacta. Essas câmeras, atualmente, elas estão em desuso, porque muitos celulares hoje, eles têm já essa capacidade que as câmeras compactas tinham há alguns anos atrás, né? Essas câmeras, elas são muito utilizadas para quem gosta de viajar, para quem prefere uma câmera menorzinha. Elas têm muita qualidade de imagem, mas como os celulares hoje também estão trabalhando cada vez mais em câmeras que tem uma alta resolução, né? Elas estão melhor hoje, é mais vantajoso, né? Na verdade, você ter um celular com uma câmera boa do que você ter um celular e ter uma câmera compacta dessa, né? Então, mas na época não tinha ainda celulares tão bons assim, e essa foi a primeira câmera que eu comprei para fotografar o meu primeiro filho, né? Fazer fotos dele, salvar as fotos. Então eu fiz várias fotos com essa câmera compacta. Tive também, a maioria das câmeras que eu tive foram super zooms. Essa é uma outra classificação de câmeras fotográficas. São câmeras que tem um zoom potente, que você pode capturar imagens a longa distância, né? Essas câmeras, muitas pessoas que gostam de fotografar animais, né? Paisagens, gostam de fazer trilha, viajar também, gostam desse tipo de câmera,
por conta desse zoom potente, né? E eu, dentro das imagens da fotografia, eu gosto muito de fotografar pássaros, né? De paisagens. Então, esse tipo de câmera me ajuda muito nesse tipo de imagem. Eu já tive super zoom da Nikon, usei também muitos celulares, né? Celulares com câmeras muito boas. Esse foi um dos primeiros celulares assim que eu tive com câmeras já com bastante qualidade. Esse era o Z1 da Sony. Na época foi um grande destaque pela câmera dele, né? E tive outras câmeras super zoom também. E foi a partir daqui, com essas câmeras, que eu comecei a trabalhar como fotógrafa realmente, né? Fazer ensaios fotográficos, as pessoas começaram a me contratar para fazer algumas fotos e aí eu tive também uma mirrorless, que é uma câmera compacta, mas com a qualidade de uma câmera profissional. Ela é um pouco mais menorzinha, né? E ela tem essa lente intercambiável que você pode trocar a lente. E aí tem essa questão da lente também nas câmeras fotográficas, é uma outra classificação para cada situação. Se eu quero uma lente que ela tem um zoom mais potente, tem uma lente específica para essa classificação. Eu quero uma lente macro para eu fotografar detalhes, então eu vou ter uma lente para isso. Tanto essas mirrorless como as câmeras DSLR, elas são com essas lentes intercambiáveis. Hoje eu tenho uma DSLR, tenho uma T100 da Canon e ela também tem essa troca, eu posso fazer essa troca de lente, tá? Mas eu mostrei essas câmeras para vocês, não é para vocês... professora, mas a senhora tem uma... É muito difícil porque eu não tenho uma câmera. Não, com o celular de vocês conseguem. Professora, mas o meu celular, a câmera dele ainda não é tão bacana assim. Mas hoje nós temos aplicativos de edições que facilitam muito na hora de melhorar a qualidade dessa imagem, né? Você pode editar, existem aplicativos excelentes. Eu uso esses aplicativos. Todas as fotos que eu faço, ensaio fotográfico, eventos, fotografias que eu tiro no cotidiano, eu edito no celular. Eu não edito em computador. Todos são feitos pelo celular em vários aplicativos. E daqui a pouco eu vou falar sobre esses aplicativos. Beleza? Então, pessoal, falando um pouquinho de edição, nós temos alguns aplicativos que eles possibilitam você fazer ajustes na sua imagem, caso você tenha que melhorar alguma situação, enquadrar melhor a sua imagem, recortar, remover algo que você não tem interesse naquela imagem. Então, existem aplicativos de edições hoje que eles fazem vários tratamentos na sua imagem, né? E vários fotógrafos, eles utilizam desses aplicativos para fazer as edições das suas fotos, né? Eu uso alguns, eu gosto muito do Photoshop, de alguns programas da Adobe. Esse aqui, que é o Lightroom. Eu também gosto de utilizar o Photoshop.
Eu também utilizo muito PixArt para fazer algumas montagens, né? São aplicativos que eu utilizo bastante nas edições das minhas fotos. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu utilizo o Lightroom nas minhas fotografias, né? Uma edição aqui rapidinho para vocês observarem como é que eu trabalho nesses aplicativos. Eles são fáceis também. Tem as versões pagas dele, mas essa versão básica você consegue fazer bastante coisa com ele e trabalhar bem a sua imagem, tá? Se a sua foto a sua imagem ficou um pouco escura, né? Você consegue trabalhar a luminosidade, contraste, e sombras, né? Fazer os balanços de branco. Se a sua imagem ficou um pouco muito estourada, né? Você pode diminuir a questão do branco, né? Os níveis de branco e preto. Dar um pouco de calor a essa imagem com a temperatura, né? Ou não, deixar ela um pouco mais fria, né? Então, são várias ferramentas que você tem nesse aplicativo para deixar um pouco mais de qualidade a sua imagem, né? Nós temos os filtros também, que ajudam bastante a dar uma outra cara para sua imagem, né? Então, eu gosto muito desses aplicativos da Adobe, né? Que é o Lightroom e o Photoshop. Ok? Aí você salva aqui. E eles salvam em uma qualidade muito boa as imagens também, sem perder pixels. E falando um pouquinho sobre regras de fotografia, tem algumas dicas também de fotografia que são interessantes. Deixa eu vir aqui na minha página que tem algumas imagens que vão fazer uma contextualização melhor para vocês, tá? Dentro das regras de fotografia, nós temos a regra da linha de 3/3, né? Dentro dessa linha de 3/3, nós temos a linha do horizonte e algumas imagens de paisagens. Na maioria das vezes, a gente segue essa linha do horizonte para fazer essa composição. Essa linha aqui, ó. Ok? Então, se você vai fazer uma foto de paisagem, de algum ambiente, preste atenção nessa linha do horizonte aí, para que ela não fique torta, né? Eu já fiz muito isso, de fazer essas fotos e aí não prestar atenção na hora e essa foto sair tortinha, com a linha do horizonte torta, né? Deixa eu mostrar uma aqui para vocês verem que acontece. Mas e o que a gente faz na hora? Ah, ficou torta, professora. E agora? Olha aqui. Tá muito torta essa fotografia, a linha do horizonte dela, né? Ó. Foi descendo. Isso aqui foi uma falta de atenção. E aí eu acabei postando a foto e não fiz esse tratamento nela. Mas nos programas de edições você consegue ajustar essa imagem e posicionar essa linha do horizonte no alinhamento correto dela, tá? Essa é uma dica para quem gosta de fotografar paisagens, tá? Na regra de 3/3, você também tem que movimentar
a sua... Deixa eu tirar o pincel aqui. Você também tem que movimentar a sua imagem respeitando esses 3 pontos, tá? Ó, em todo celular tem essas linhas de grade aqui, ó. Essas grades, tá? A linha de 3/3, ela é basicamente isso aqui. Nós temos o objeto aqui, que é o ventilador. Eu tenho que posicionar ele entre essas linhas, tá? Se eu posicionar ele muito aqui, mais aqui, ó. Se eu fizer essa foto desse jeito, ou eu fizer essa foto desse jeito, ou mais pra cá, ela vai ficar em desarmonia. Então, pessoal, além dessas regras, existe também a questão do momento que nós estamos vivendo, né? Que é esse período de pandemia. E como é que se faz fotografia em isolamento, né? Em isolamento social. Ah, professora, eu não sei, como é que eu vou fotografar a minha casa? Eu não tenho nada que eu consiga ver, enxergar de bonito. E é aí que você precisa trabalhar o seu olhar para esse momento, né? Existe, olha, essa frase aqui é muito o que fala muito do que nós estamos vivendo hoje, exatamente. Notar o que está fora do contexto é a essência do trabalho do fotógrafo, né? Então é um momento atípico. Nós estamos em um momento em que ficar em casa é necessário, então vamos direcionar esse nosso olhar, trabalhar esse nosso olhar para esse nosso ambiente, né? Pode ser que um lugar que você vê todos os dias, que você passa por ele, tenha um olhar que falta, ele tem uma beleza ali, mas que falta só o seu olhar para que essa foto aconteça, né? Às vezes você está muito ligado em outras questões e acaba perdendo essa oportunidade dessa foto. Então, olhar para o cotidiano, tentar enxergar. Poxa, mas ali naquela janela da minha casa, quando dá umas 4 horas da tarde, tem uma luz que dá bem, irradia exatamente nos vasos de flores da minha mãe. Ah, mas tem uma paisagem ali naquelas flores ali no quintal. Então, é você parar e analisar, observar, fazer esse momento é como se fosse uma meditação mesmo, você parar, enxergar e ficar ali aquele momento e pensar, será que ali, eu acho que ali tem alguma coisa que me chama atenção, né? Então, esse trabalho de enxergar o cotidiano eu realizei bastante estou realizando bastante durante esse período de isolamento, e eu fiz várias fotos dos meus filhos. Eu acho que eu trabalhei muitas imagens com eles, porque eu acho que para a criança é mais difícil, né? Ter que ficar isolada dentro de casa, não poder sair, não poder ter a sua rotina, encontrar os amigos, os coleguinhas. Então, eu tentei trabalhar de uma forma mais tensa, né? Outra dica, se você quer trabalhar uma imagem mais melancólica, né? Uma imagem mais tensa, mais deprimida, né? Que o momento em si a gente ficou muito abalado por estar vivendo esse momento. Então, utilizar uma fotografia em preto e branco é uma boa opção,
tá? Então eu gosto muito nesse sentido de trabalhar essa edição em preto e branco quando se trata dessas temáticas. Ou destacar aquela foto, aquele momento ali, como se fosse a fotografia de preto e branco. A fotografia ela grava, mas a preto e branco parece que ela reforça esse gravar do momento, sabe? Também bichos, né? Fazer essa observação de bichos, de detalhes, coisas que estão ali que passam despercebidas. Vocês podem estar dando essa oportunidade para verificar no dia a dia de vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas, espero ter ajudado vocês. Me desculpem se a minha gravação foi meio bagunçada aqui, mas é porque eu tentei mostrar algumas coisas para vocês sobre a minha passagem pela fotografia. É uma área que eu gosto muito e eu espero que vocês consigam ter esse olhar criativo, artístico, poético para a fotografia. E eu termino aqui com essa frase que pode motivar vocês e fazer vocês entenderem um pouco de como é essa questão do fotografar, né? De tentar fotografar uma imagem com uma beleza, com uma mensagem. Ande, olhe, segure, sinta, clique e repita, tá? Outra dica: tirem várias fotos da mesma imagem. Pode ser que a primeira não saia tão boa, saia tremida, a segunda tenha também que melhorar e na terceira você fez o clique perfeito, né? Então é isso. Fiquem com Deus, bem, e vamos aos cliques. Tchau, tchau.